bem-vindos ao nosso Evangelho do Dia, uma forma de meditarmos a Palavra de Deus. Hoje, terça-feira da 9ª semana do Tempo Comum, estamos de volta ao tempo da Igreja, depois do ciclo da Páscoa, agora cheios do Espírito do ressuscitado, somos convidados a viver no mundo, a viver e santificar o mundo a partir da Palavra de Deus, a partir das nossas atitudes, da nossa vida de cristãos. O Evangelho desta terça-feira, tirado de Marcos, capítulo 12, versículos de 13 ao 17. Enviaram a Jesus, então, alguns dos fariseus e dos herodianos, para enredá-lo com alguma palavra. Vindo eles, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro, e não dás preferência a ninguém, pois não consideras os homens pelas aparências, mas ensinas de fato o caminho de Deus. É lícito pagar imposto a César ou não? Pagamos ou não pagamos? Ele, porém, conhecendo sua hipocrisia, disse: Por que me pondes à prova? Trazei-me um denário para que o veja. Eles trouxeram, e ele disse: De quem é esta imagem e a inscrição? Responderam-lhe: De César. Então Jesus disse-lhes: O que é de César, dai a César. O que é de Deus, a Deus. E ficaram muito admirados a respeito dele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, temos aí o capítulo 12 de São Marcos. O capítulo 12 de São Marcos coloca Jesus já em Jerusalém, às vésperas da festa da Páscoa, portanto, às vésperas da sua paixão, da sua morte. É em Jerusalém que Jesus vai ser glorificado. E em Jerusalém, Jesus no templo. Este capítulo 12 coloca Jesus em discussão com os fariseus, com as autoridades judaicas. Jesus, neste texto, tem vários confrontos com as autoridades judaicas. E nós temos aqui um fariseu, que era aquele que era especializado nas leis, no cumprimento das leis, apegado às leis, e nós temos também um herodiano. O herodiano era um judeu, era uma autoridade religiosa, mas que também tinha influências políticas e que agia muito pela política e que fazia um leva e traz. Nós vemos no capítulo 6 de São Marcos que os herodianos foram convencidos a fazer um leva e traz a respeito de Jesus para Herodes, para a autoridade romana que estava dominando na Palestina. O Império Romano já estava dominando ali naquela região, já tinha chegado ali e portanto, as pessoas tinham de pagar o tributo a César. Então, os judeus vêm e perguntam para Jesus: veja, o mal sempre vem com uma aparência de bem. Eles vêm fazendo elogios a Jesus, sabemos que és verdadeiro, que não dás preferência às aparências. Eles vêm querendo com uma artimanha para tentar fazer com que Jesus caia. É sempre assim, o mal sempre vem com uma aparência boa, uma aparência atraente para nos prender. Jesus, contudo, na sua sabedoria, meus irmãos, é evidente que não cai nisso, até porque ele era o próprio Filho de Deus e na sua humanidade, mas na sua profunda união com o Pai, ele tinha essa consciência e ele diz: por que vocês vêm com esta falsidade tentando me pegar? E quando eles perguntam, né, então eles tentam captar Jesus. Olha, de quem nós devemos ou não pagar o tributo a César? Em outras palavras, eles queriam ver, olha, se Jesus dissesse que sim, era justo pagar o tributo a César, eles iam jogar o povo contra Jesus. Jesus ia se tornar impopular, as pessoas iam se voltar contra ele. Todavia, se ele dissesse que não era justo pagar o imposto, eles iam denunciá-lo a Roma e certamente seria preso, seria morto. Vejam, a pergunta foi muito capciosa, mas Jesus é muito inteligente, é muito sábio, como dissemos. E Jesus, então, ele vai pedir a moeda, ele vai dizer, olha, de quem é o rosto que está gravado na moeda? De quem é a inscrição? Ah, é de César. Jesus diz, muito bem, então, a César deem
o que é de César. E deem a Deus o que é de Deus. Agora, meus amigos, a questão, a reflexão que nós precisamos fazer e que é o grande ponto difícil desta perícope é: o que pertence a César, o que pertence a Deus? Podemos pensar, e uma reflexão possível é: tudo o que é mundano pertence aos homens, pertence às autoridades. O dinheiro, o poder, tudo isso pertence aos homens. Isso não pertence a Deus. Deus não se preocupa com isso. Então, Jesus diz, olha, pode pagar o imposto. É isto que diz a lei, paguem o imposto. Aí não há problema nisso, isso não é o importante. Mas o importante é, deem a Deus o que é de Deus. E o que é de Deus, meus irmãos? De Deus é a vida do povo. As pessoas são de Deus. As pessoas não podem ficar sob o domínio dos homens, sob o domínio do poder, sob o domínio dos políticos. O povo não pode ser explorado, como estava sendo naquela Palestina pelo Império Romano. Então Jesus diz, deem o tributo a César, mas devolvam a liberdade das pessoas. Não deixem as pessoas ficarem nas mãos de outras pessoas. As pessoas devem estar nas mãos de Deus. É Deus quem cuida. Se na moeda está gravada a imagem de César, no ser humano está gravado a imagem de Deus. Guardem isso. O Gênesis, no capítulo 1, diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Então, se a moeda tem a imagem de César, o ser humano tem a imagem de Deus. Então, o ser humano deve ser dado a Deus. Então, a vida das pessoas, isto compete a Deus. Ninguém tem autoridade para tirar a vida. Ninguém tem autoridade de dizer quem deve viver, quem deve morrer. Ninguém tem autoridade de dizer que aquele é melhor do que este. De julgar quem é digno, quem não é. Nenhum de nós temos esta autoridade. Isto cabe somente a Deus. E no mundo de hoje está havendo uma inversão de valores. É preocupante quando a gente vê autoridades jogando um povo contra outro povo. Quando a gente vê autoridades querendo dominar sobre as liberdades das pessoas. Quando a gente vê as autoridades e governantes prejudicando a vida das pessoas. Porque está querendo ter um direito que é de Deus. Então, quando a economia é posta sobre a vida das pessoas, está se tirando o que é de Deus. Porque a vida é sagrada. Lógico, uma vida depende, evidentemente, da economia, depende da ação das autoridades. Mas é preciso caminhar em harmonia. Veja, o mundo pertence a Deus. O meio ambiente pertence a Deus, é criatura de Deus. Nenhum de nós temos o direito, nenhuma autoridade tem o direito de explorar. Nenhuma economia, nenhuma empresa tem o direito de devastar. O Papa Francisco diz isso na sua encíclica Laudato Si, que estamos comemorando 5 anos da sua publicação. Quantas famílias nesses tempos de acirramento político estão se degladiando, estão se rompendo. Vejam, a família, que é algo de Deus, que é dom de Deus, está se dividindo porque está se entregando nas mãos dos políticos, no sentido de defender os políticos. Então, em muitas famílias, em muitos ambientes de amizade, muitos amigos se perdem a amizade. Por quê?
Por que estão colocando os políticos sobre as suas amizades? Vejam, então as relações humanas que são obras de Deus, que agradam a Deus, que pertencem a Deus, estão sendo entregues a César. Estamos muitas vezes dando a César o que pertence a Deus. Meus irmãos, que nós possamos então, nesta terça-feira, a partir deste Evangelho, pensar o que na nossa vida estamos dando aos homens, o que na nossa vida estamos dando às autoridades, aos governos, às pessoas, e estamos tirando de Deus. Só Deus tem o direito sobre o ser humano. Porque se na moeda tem a estampa de César, no coração do homem e da mulher há a marca de Deus, a estampa de Deus. Somos imagem e semelhança de Deus. Se você gostou desse vídeo, clique por favor no coraçãozinho. Muita gente assiste, mas talvez esqueça de curtir. Então, por favor, curta o vídeo, comente e propague, clique no aviãozinho e espalhe para outras pessoas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.